Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, ainda sobre o vídeo de ontem, eu estava conversando com um amigo sobre, e ele me disse uma coisa muito interessante em relação à descoberta da homossexualidade, né? Quando a gente se descobre ali por volta no começo da puberdade, né? Então, eu estava comentando que comigo foi um processo um tanto quanto lento, mas é uma coisa muito difícil de determinar quando começa, quando termina, né? E esse amigo estava contando que com ele foi muito fácil, foi muito rápido, assim, foi reto, né? Uma coisa assim que um estalo. E eu achei isso bem interessante. E aí acabei resolvendo fazer esse vídeo para falar um pouquinho mais, né, sobre isso, sobre esse período tão importante, né, na nossa vida, que é a descoberta, que para muitos, inclusive, para mim, não é que tenha sido complicado, mas foi um período que não dá muito para você delimitar, começa aqui, termina aqui. E para algumas pessoas isso ainda é mais complicado, né? É uma coisa que dura anos, assim, é um processo muito lento, muito dolorido. Tem gente que só vai conseguir se entender e assumir isso para si lá já quando adulto, né? Tem esse problema. Mas como é que é isso, né? Quais são esses sinais? Como se chega a essa conclusão? Esse é o ponto, né, mais importante, eu acho. Bom, eu só posso falar por mim, obviamente, né? Porque a minha vivência, cada um tem a sua, que vai depender muito da sua personalidade, do seu caráter, da sua criação, da sua vivência, né? Vai depender de tudo isso. Bom, eu concluí que eu era gay porque eu cheguei à conclusão de que eu não sentia absolutamente nada por mulheres e que sentia bastante tesão por homens. Claro que isso acontece quando ali no comecinho, né, quando a sua sexualidade se desperta, né, quando o seu desejo sexual começa a acontecer, né, é ali. É nesse ponto. Por isso eu acho muito estranho quando alguém diz assim: ah, mas eu já sabia que eu era gay desde os 4, 5 anos de idade. Eu acho isso muito estranho. Não estou dizendo que não seja verdade, né? Como eu falei, cada um sabe, né, do seu ponto. Mas eu acho estranho, porque não existe nenhum traço de desejo sexual nessa época, né, até onde eu saiba. Pelo menos que não existe de maneira consciente, né? Talvez algumas pessoas façam uma certa confusão, porque alguns meninos, né, principalmente, são já bem afeminados nessa fase já, né? E talvez as pessoas confundam isso, porque não existe uma correlação, né, entre ser afeminado e ser homossexual. Existem homens heterossexuais que são afeminados, então uma coisa não está categoricamente ligada à outra, não quer dizer que por ser afeminado vai ser gay, né? Pode não ser. Ok, talvez a maioria seja mesmo, mas talvez essas pessoas façam essa confusão, mas eu estou dizendo que talvez, né? Como eu falei antes, cada um é que sabe ali de si. Mas voltando, e aí eu não senti absolutamente tesão nenhum por meninas, por mulheres, mesmo que eu tenha tentado, mas sentia bastante tesão por homens. E nessa fase aí, né, antes, durante e depois da descoberta, da assunção, né, de é isso mesmo, de concluir, eu acho que tive ali umas 3... porque assim, óbvio que a sexualidade não envolve apenas o desejo, né, carnal, o sexo. Envolve afeto, amor, todas essas coisas, né? É um conjunto de coisas, né? A gente não sente só tesão pela pessoa, a gente sente afeto também.
E nesse períodozinho aí, eu acho que tive umas 3 relações de afeto com meninos, todas platônicas, né? Eles não sabiam, obviamente, mas rolava um certo afeto. E era uma coisa que depois, analisando, né, eu concluo que não era só aquela coisinha assim de ser amiguinho, né? Tinha algo mais ali, de minha parte. E isso já responde também um comentário que eu recebi no vídeo anterior, no vídeo de ontem, né? Então, assim, eu tive alguns episódios de só tesão, acho que todo mundo é assim, né? Mesmo agora, mesmo depois, vai passar o resto da vida é assim, e episódios que a gente pode incluir o afeto aí, né? Então, é muito difícil delimitar essas coisas, né? Ainda mais no meu caso, que já faz tanto tempo. Mas é muito difícil de analisar, né? São coisas muito sutis. Não existem limites muito pré-determinados, né? Não há uma fronteira ali, né? Não é uma coisa assim tão certinha. Existem muitas nuances, existem detalhes que às vezes você não percebe, você vai perceber depois. Mas assim, essa conclusão, né, de que você é ou não gay é muito. Eu já acho isso, para mim, pelo menos, foi fácil, né? E aí, assim, é basicão, né? Você tá ali, você sente tesão por meninos. Então, você sendo um menino, você sente tesão por menino. Por meninos, você é gay, né? Você sendo uma menina sentindo tesão por meninas, desejo sexual por meninas, você é lésbica. E você sendo menino, sentindo atração por mulheres, e sendo mulher, sentindo atração por homens, você é heterossexual. E a gente também não pode esquecer, já emendando, já aproveitando o gancho, de que a sociedade ela foi feita, né, por e para heterossexuais. A gente está aqui embarcando nessa onda, mas não podemos esquecer disso. A gente tenta, né, durante esses anos todos, durante todo esse tempo, a gente tenta se encaixar, a gente tenta fazer com que a sociedade entenda que esse também é o nosso lugar, que a gente está aqui, né, que a gente merece estar aqui, né, e que dá para conviver de boa. Né? A gente não precisa ficar de fora, e a gente não vai ficar de fora. Mas a sociedade foi feita por e para. Então talvez por isso, né, muitos heterossexuais não consigam entender que como assim, né, um cara sente tesão por outro. E aí o homem heterossexual menos ainda, né, porque ele imagina na cabeça dele, não, mas assim, eu sinto tesão por mulher, então ele acha que, né, por isso todo mundo tem que sentir tesão por mulher. Todo homem tem que sentir tesão por mulher. E ele não entende que um outro homem não sinta tesão por mulher e sinta tesão por outro homem. E o mesmo caso das mulheres, né? E eu consigo eu consigo entender um pouco isso, porque na minha cabeça também não entra como é sentir tesão por uma mulher, né? Enquanto eles não conseguem entender como é sentir tesão por um homem, eu também não consigo entender como é sentir tesão, porque não é uma experiência que eu tenha tido, né? Não é uma experiência que eu tenha tido, não é uma experiência que eu tenha. Mas a gente tem que ter consciência de que isso é possível naquela outra cabecinha, né? Que aquilo é normal para aquela outra pessoa, e a gente tem que respeitar isso. Por isso, também aproveitando o gancho, é tão interessante a rejeição que principalmente heterossexuais tenham em relação a romances gays, em filmes, novelas, séries, enfim.
porque ele não se vê ali, ele não se sente representado ali. E a gente precisa, o ser humano precisa de um padrão para poder se encaixar. Então, para mim, é muito mais fácil. Vou usar aí o exemplo de um filme, né? Para mim é muito mais fácil ver um filme, por exemplo, com um romance entre dois homens do que um casal heterossexual com duas mulheres. Embora com duas mulheres até, né, me represente mais. Mas é óbvio que vai me representar mais um casal formado por dois homens, né? Porque eu vou estar encaixado ali, eu vou poder me transportar para aquilo ali, né? Eu vou me sentir representado por aquilo ali. Então é muito mais fácil para mim entender, dar sentido, né, àquela história. No mesmo caso das lésbicas e no mesmo caso de um casal heterossexual. Então, para um homem heterossexual se ver representado, né, num romance entre dois homens, para ele é difícil. E como a sociedade foi feita por e para ele, que é heterossexual, ele se acha no direito de nos rejeitar e de nos dizer errados, né? E nos colocar como desviantes, como errados mesmo. Você está errado, você não pertence a isso aqui. Então você não é nem para existir. Na cabeça deles funciona meio assim, né? Toda essa espiral. Bom, eu dei essa volta toda para voltar ao começo e dizer que é tudo muito complicado, mas é muito mais complicado para nós. Porque você imagina uma criança, né, um pré-adolescente de 12, 13, 14 anos, sem nenhuma referência, embora hoje seja mais fácil, porque hoje esses meninos e meninas têm referências, mas na minha época, por exemplo, não tinha nenhuma. Conseguir conciliar tudo isso e não enlouquecer. Não é? Porque você tem sentimentos conflitantes, você tem toda uma informação que vem de fora, mas a informação que você tem sua, interna, colide com essa informação externa. Porque você é um menino gay, sem referências, sem orientação, sem informação, se vendo num mundo que não é feito para você, que não está preparado para você. Então é muito complicado, né? Hoje realmente é bem mais fácil, mas naquela época ali era muito mais complicado, era muito mais difícil, né? Eu fui lá no final para voltar aqui para vocês entenderem a dificuldade que é essa coisa toda. E eu acho que eu dei sorte pelo meu processo não ter sido tão longo, tão complicado, né? Eu acho que eu cheguei a uma conclusão muito rápido, apesar de toda aquela pressão, como eu contei no vídeo de ontem, né? Da questão da AIDS, né? Daquele comecinho, daquela coisa toda da peste gay, do câncer gay. Apesar disso tudo e apesar do meu momento, né, de vida que não fosse o mais favorável também, muito pelo contrário, apesar disso eu consegui. Mas por quê? Tem um detalhe aí que a gente não pode deixar de fora. Nessa fase da vida, por conta talvez de todo o entorno, eu era uma criança muito solitária. Então eu tinha muito tempo para me questionar, para conversar comigo mesmo, né? Então eu tive tempo e condições de avaliar bastante, apesar da pouca idade, apesar da falta de informação, apesar da falta de referências. Apesar de tudo isso, eu acho que eu consegui resolver isso bem, dentro da medida do possível. Bom, gente, eu não sei se me fiz entender. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, mas se tiver ficado, os comentários estão aí, gente. É só comentar que a gente vai destrinchando, e de repente a gente vai, né, se for preciso, a gente faz outro vídeo, como foi o caso desse, né? Se for necessário, a gente faz outro vídeo, eu faço outro vídeo para
para a gente conversar mais sobre esses assuntos. Espero mesmo que não tenha ficado confuso. Mas se ficou, a gente vai desconstruindo essa confusão toda aí. E aquele reforço, para quem estiver chegando aí agora no canal, já se inscrever, comentarem bastante, né? Deixarem o seu joinha e não esqueçam de indicar o canal para os amiguinhos. Tá bom, gente? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo, e até amanhã.